essa gente que passa a vida inteira olhando pra trás. E o que é que faz? Como é que faz? Parece que fica gravado em você. Paz e graça, você é inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. E seguindo aí na nossa série de vídeos falando sobre inovações e modismos, o tema dessa série de vídeos é Isso não é bíblico. Você já viu alguns vídeos que a gente postou aqui relacionado com algumas inovações e modismos. E hoje nós vamos seguir nessa pegada falando sobre inovações e modismos, mas agora de forma diferente, falar sobre dança no meio da igreja. E quando a gente está falando de dança no meio da igreja, a gente está falando de várias ramificações, não é isso? Coreografias, teatros e até mesmo dança mesmo, como vocês viram aí no vídeo anterior. Então, hoje a gente vai falar propriamente sobre essa questão de dançar no meio da igreja. Alguns dizem, Pedrosa, Miriam dançou, Davi dançou, mas a pergunta que não quer calar é, você acha saudável dançar em meio ao culto? Miriam dançou em meio a um culto solene a Deus? Davi dançou em meio a um culto solene a Deus? Jesus dançou alguma vez na vida? Os apóstolos dançaram alguma vez em algum culto solene ao Senhor? Então são essas e outras perguntas que vamos responder após a vinheta. Amém? É impressionante a quantidade de inovações e modismos que estamos vendo sendo introduzidas dentro dos cultos. Muitas dessas inovações e muitos desses modismos chegam até a descaracterizar os cultos ao Senhor em determinadas denominações. Pessoas que não são crentes, pessoas que não são evangélicas, chegam até a perguntar se de fato aquela denominação ali é cristã, porque por causa de tanta inovação e tanto modismo que foi introduzida dentro do culto. A bola da vez é falar sobre dança no meio do culto. Mas antes de falar sobre dança, eu gostaria de tratar sobre esse assunto aqui, princípio regulador de culto. Pedrosa, o que seria propriamente o princípio regulador de culto, como você está lendo aí no cartaz? O princípio regulador de culto ensina que tudo que uma igreja inclui na ordem dominical do culto deve ter garantia das Escrituras. Ou seja, irmão, tudo o que for desenvolvido em matéria de culto dentro da igreja tem que ter amparo nas Escrituras. Tem que ter amparo nas Escrituras. Então, a gente vê lá o indivíduo colocar dentro do culto um teatro, colocar dentro do culto uma dança, colocar dentro do culto um misticismo. Será que aquilo ali tem amparo nas Escrituras? E se tem, está relacionado com o texto em questão? Porque tem muita gente que usa a Bíblia de forma incoerente, torcendo o real significado do texto, querendo que o texto dê base a determinada inovação, determinado modismo, mas o texto não está apontando para essa direção, minha gente. Não está. Ok? Vamos lá. Essa garantia pode vir de forma diretiva, explícita, requerimentos implícitos nas Escrituras, princípios gerais das Escrituras, ordens positivas, exemplos e coisas derivadas de uma boa e necessária consequência justamente das Escrituras. O princípio regulador reivindica que as igrejas não têm
garantia de colocar elementos não bíblicos na ordem do serviço eclesiástico. Ele, o princípio regulador de culto, procura libertar os cristãos de tais amarras, de tais inovações, de tais modismos. Ou seja, o princípio regulador freia para que a pessoa não introduza dentro do culto coisas que não pertencem ao culto cristão, irmão. Coisas que não pertencem ao culto cristão. Por exemplo, a gente vê aqui em Levíticos, capítulo de número 10, versículo 1, o que é que a gente vê em Levíticos 10 e 1, Pedrosa? Olha lá. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, não foi? Fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ou seja, os filhos de Arão foram oferecer um sacrifício que não lhes era cabível. Fogo estranho eles acenderam para oferecer ao Senhor, que não tinha lhes ordenado, irmão. E é justamente o que essas pessoas estão introduzindo dentro dessas denominações, fogo estranho dentro do culto. Coisa que não pertence aos elementos de culto ao Senhor. Vocês viram aí, na introdução, eu coloquei esse vídeo aqui para a gente analisar, né? E esse vídeo aqui retrata justamente a situação em que se encontra as denominações emergentes, pentecostais e neopentecostais mundo afora. Vamos dar uma olhada. Vamos. Eu não sei o que é que eu faço com toda essa gente que passa a vida inteira olhando pra trás. E o que é que faz? Como é que faz? Parece que fica gravado no inconsciente. O que se plantou no passado colheu no presente. Só que Jesus Cristo lançou meu pecado. Mandaram esse vídeo para mim para eu analisar. E é o que eu estou fazendo aqui hoje. Tem muita gente que gosta de dar base no Novo Testamento para esse tipo de situação, usando 1 Coríntios 6 e também o capítulo 10, onde lá Paulo está falando sobre as coisas que são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Isso eles usam a primeira parte do texto. Ah, Pedrosa, todas as coisas não são lícitas. Devemos fazê-lo. Mas só que o texto não termina assim. O texto termina dizendo, mas nem todas as coisas edificam. Mas nem todas as coisas convêm. Eles só gostam de usar aquela parte do texto que lhes é conveniente. Mas não gostam de usar a parte em que o texto reprova tais práticas. Tais inovações e tais modismos têm servido justamente para criar dentro da igreja um certo tipo de comportamento que não é bíblico, irmão. Não é bíblico. Está aqui, ó. Inovações. O que seria propriamente uma inovação, Pedrosa? Deixa eu botar aqui para a gente ver. Vamos lá. Inovação. Muitas práticas antibíblicas, mundanas, diabólicas têm sido colocadas sorrateiramente dentro da igreja. O inimigo tem conseguido, infelizmente, semear um joio das heresias dentro das congregações dos santos. Mas não podemos compactuar ou aceitar determinadas
condutas anticristãs alheias ao Evangelho de Cristo. Se determinadas pessoas praticam ou adotam posturas que não se coadunam com a palavra de Deus, isso de forma alguma significa que Deus mudou. Os cristãos é que mudam. A palavra de Deus permanece para sempre. Ela não pode ser anulada e nem mudada. Como a palavra bem sugere, uma inovação, no caso, seria algo novo, aquilo que os filhos de Arão foram fazer. Eles colocaram algo novo, algo estranho ao ambiente ali. Inovação. E a inovação vira o quê? Vira modismo. Ela é copiada. Começa aqui, daqui a pouco está noutra denominação e por aí vai, irmão. E o mais que se aconteceu nesses últimos tempos foi uma explosão absurda desses modismos. Virou moda. Modismo é tudo aquilo que está em moda, transitório ou tendo, portanto, um caráter passageiro. Não é isso? Os modismos e desvios doutrinários constituem grandes desafios para as igrejas desses últimos dias, por contrariarem os princípios doutrinários das Sagradas Escrituras. Mas é dever de todo cristão honesto e sincero às Escrituras a perseverar na fé e na sã doutrina. Então, irmão, quando você vê um modismo aparecendo, acontecendo, irmão, reprove. Chegue lá e reprove, irmão. Chegue lá e diga, não, está errado, isso aí está errado. Isso aí está errado, isso aí não é bíblico, não. Não é bíblico. Eu tenho até um outro vídeo aqui, ainda em cima dessa mesma proposta. Mandaram 2 vídeos para mim. Mandaram esse e mandaram esse aqui, ó. Mandaram esse aqui para a gente analisar. Olha aí. Olha aí. E muitas vezes isso aí é produzido para agradar a membresia e principalmente aos jovens, tá certo? Para manter a igreja cheia, tá certo? Manter a igreja cheia. Os modismos, as inovações servem justamente para manter igrejas cheias e pessoas vazias. Mas eu fico com o princípio regulador de culto. Os princípios reguladores de culto servem para colocar as coisas no seu devido lugar. Culto tem que ser culto. E para ser culto, os cristãos ali reunidos precisam ter a mentalidade de que no culto, o cultuado é o Senhor. O culto é para o Senhor. E o Senhor para o culto. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que é que você acha? Você acha que eu tenho razão de reforçar aqui a ideia dos princípios reguladores de culto? Você acha que é saudável introduzir dentro do culto aquilo que não pertence à liturgia do culto? Ah, Pedrosa, mas a Miriam dançou. Mas ela dançou no culto? Mas o Davi também dançou. Mas vem cá, o Davi dançou no culto? Você sabia que no Novo Testamento, se você digitar aí em uma Bíblia eletrônica a palavra dança no Novo Testamento, você só vai ver essa palavra sendo empregada a uma ímpia, não é isso?
que dançou e depois de dançar pediu a cabeça de João Batista. Me parece que é Salomé pediu a cabeça de João Batista. É a única passagem onde fala de dança, relacionado com dança. É uma curiosidade que eu gostaria de trazer para você. Sabia disso? É. No Novo Testamento você digita a palavra dança numa Bíblia eletrônica, vai cair justamente na passagem em que Salomé dançou. Depois de dançar para Herodes, ela pede a cabeça de João Batista. É a única passagem no Novo Testamento onde a palavra dança está inserida. Interessante, né? Dança relacionada. Eu não estou dizendo que nós não somos proibidos de dançar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que no culto, os cristãos ali reunidos precisam ter o entendimento que no culto, o cultuado é o Senhor. E para cultuar a Deus, nós devemos fazer no culto o que é próprio do culto. Você não vai ver num culto judaico do Velho Testamento, em lugar nenhum, a questão da dança no culto judaico. Pode ser feito no pátio, pode ser feito do lado de fora, pode, mas no culto, dentro do culto, não, irmão. Eu nunca vi isso na minha vida, mas hoje as igrejas emergentes, pentecostais e neopentecostais têm aderido aí a essas inovações, a esses modismos, rejeitando os princípios reguladores de culto. Talvez porque nunca conheceram o que é princípio regulador de culto. Não é isso? Mas e você? Qual a sua opinião sobre isso tudo? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Amém? Eu lhe agradeço por você ter estado comigo até o final deste vídeo. Eu sou Presbítero Pedrosa, este é o canal A Voz Apologética em Defesa do Evangelho. Contra que, Pedrosa? Inovações, modismos, heresias e hereges. Muito obrigado e até a próxima. Cante, ô glória!